Ana, após ouvir atentamente uma reportagem sobre caminhar para desestressar, decide seguir essa prática. Assim, caminha 9 quilômetros indo de seu trabalho, localizado na área central, até sua residência, localizada na região residencial suburbana. Neste percurso, ela passa pela região residencial urbana e pelo parque, gastando um tempo de 2 horas e meia. Residencial urbano e parque, gastando um tempo de 2 horas e meia. Tendo como base o esquema gráfico e considerando que a temperatura interna de Ana permaneça constante, a temperatura interna de Ana permaneça constante, afinal de contas, pressupõe-se que Ana seja um ser humano saudável. Então não esqueça que nesse caso nós temos homeotermia. Pode-se afirmar que, alternativa A, ocorre menos transferência de calor entre Ana e o ambiente na região central. Alternativa B, a maior transferência de calor entre Ana e o ambiente ocorre na região urbana. Alternativa C, durante o percurso, a menor troca de calor entre Ana e o ambiente ocorre na região do parque. Alternativa D, na região rural é onde há a possibilidade de maior troca de calor entre Ana e o ambiente. E a alternativa E, a diferença de temperatura entre as regiões não interfere na transferência de calor entre Ana e o ambiente. Me escuta, mas não tira o olho da tela. Esse gráfico, ele apresenta os valores da temperatura do ar de acordo com a região por onde a Ana passa. E vai mostrando exatamente o perfil das temperaturas de acordo com cada região. Perceba então que na região central é onde nós temos as maiores temperaturas. Isso justifica exatamente o fato de a região central pressupõe grande urbanização e nós temos aqui uma ilha de calor. Perceba também que na região rural é onde nós temos as menores temperaturas. Aparece aqui de um lado e do outro região rural e a região das fazendas. Mas no caminho que Ana fez para ir da região central onde ela trabalha, pelo que foi dito no texto, caminhando até a sua casa que fica na região do residencial suburbano. Ana passou pelo residencial urbano e também pelo parque. Observe que durante o caminho de Ana, a maior temperatura estava exatamente no trabalho e a menor temperatura aconteceu no parque. Quando se compara a temperatura do residencial suburbano em que ela mora com a do residencial urbano, perceba que quanto mais próximo da região central, maiores são as temperaturas. A temperatura no residencial da Ana ainda é mais agradável do que no residencial urbano, mas certamente a temperatura é mais agradável durante todo o caminho no parque e é mais desagradável exatamente na região central. Agora, o que é necessário tomar cuidado? A linguagem. Uma coisa é você falar da sensação térmica, se eu sinto frio ou se eu sinto calor. E isso tem a ver com a troca de calor entre o seu corpo e o ambiente. Então toma muito cuidado com a linguagem da questão. Quando a gente olha para o gráfico, a primeira coisa que você pensa, se na região central, onde ela trabalha, é onde você tem as maiores temperaturas, então certamente ela vai ter a maior sensação de calor. Agora, cuidado, a maior sensação de calor, porque ela tem a menor troca de calor do corpo dela para o ambiente. Vamos pensar? Se a Ana está saudável e a temperatura dela deve permanecer constante na casa dos 36,5, 37 graus Celsius. Daí a gente dá uma olhada ali no gráfico, a temperatura do ambiente chega a quase 34 graus Celsius.
Então a diferença de temperatura entre o corpo da Ana e o ar que a rodeia é de mais ou menos 3 graus Celsius. É uma pequena diferença de temperatura. Pequena diferença de temperatura, pequeno fluxo, pequena troca, pequena transferência de calor. Então, se a Ana não consegue transferir o calor dela para o ambiente, ela retém esse calor, ela fica com aquela sensação desconfortável. Na linguagem comum, na linguagem cotidiana, a gente diz: ah, porque eu estou sentindo muito calor. E é uma das coisas que o Enem pede para confrontar a linguagem comum, a linguagem cotidiana, a linguagem popular com a linguagem científica. Em contrapartida, no que ela vai caminhando para casa, e ela vai indo da região central para o residencial suburbano, ela passa pelo parque, onde ela deve ter uma sensação de conforto térmico agradabilíssima, porque observa as temperaturas. A temperatura no parque chega a quase 30 graus Celsius. A diferença para o corpo da Ana é de quase 7 graus agora. Não esquece que quanto maior a diferença de temperatura, maior a transferência de calor. E aí, como o corpo da Ana começa a perder muita energia para o ambiente, ela tem uma sensação agradável de frio. Ela não sente mais tanto calor, como se diz, porque ela está liberando esse calor para o ambiente. Então, é preciso confrontar essa linguagem, a comum, como a gente fala, normalmente fazendo referência ao corpo, tendo o corpo como referência, e a linguagem exigida pelo texto, que fala da troca de calor entre o corpo da Ana e o ambiente. Pensando nisso, vamos dar uma olhada nas alternativas com calma. E vamos começar pela alternativa E, que já começa dizendo: a diferença de temperatura não interfere na transferência de calor entre Ana e o ambiente. Ora, quando nós falamos de fluxo de calor, esse fluxo de calor depende do material que vai fazer a transmissão de calor, depende da área de exposição desse material, depende da espessura do material que o calor vai ter que atravessar e depende do gradiente de temperatura. Não é variação, tá? É gradiente, é diferença de temperatura. Então aqui nós temos o fluxo de calor. E aqui nós temos o gradiente, ou seja, a diferença de temperatura. Gradiente de temperatura. Então, essa alternativa é completamente errada. Alternativa D de dado. Na região rural é onde há a possibilidade de uma maior troca de calor entre Ana e o ambiente. O detalhe é que, pelo que foi dito no texto, a Ana sequer passa pela região rural, já que ela vai do centro para o residencial suburbano. De fato, se ela tivesse passado pela região rural, é onde você tem a menor temperatura ambiente, onde haveria então a maior troca de calor. Mas não é o caso. Cuidado com essa alternativa, também aparece errada. Alternativa C. Durante o percurso, a menor troca de calor entre Ana e o ambiente ocorre na região do parque. É aqui onde eu pedi para você tomar cuidado. Durante o percurso, quando ela passa pelo parque, é onde ela vai ter a melhor sensação térmica, o maior conforto térmico. É quando ela não vai sentir tanto calor. Ela não passa pelo parque se abanando. Ela passa pelo parque sentindo um friozinho gostoso. Porque o parque tem uma temperatura mais amena. Como a temperatura dela permanece em 37, a diferença de temperatura é grande. E ela começa a perder grandes quantidades de calor, o que dá uma sensação de frio gostoso. Então, cuidado com a linguagem da alternativa. Dá uma olhada de novo. Durante o percurso, a menor troca de calor. Não é a menor, é a maior. Essa alternativa também está errada. Agora, muita gente pode fazer confusão achando que está dizendo que é onde ela sente menos calor. Não, não é isso. A questão faz referência à troca de calor. Alternativa B de bola. A maior transferência de calor entre Ana e o ambiente ocorre na região urbana. E é exatamente o contrário.
Quando a gente vê na região urbana e aproximando-se da região central, é onde as temperaturas ficam muito grandes. Se a gente colocar no gráfico, para ficar bem destacado, vamos colocar bem aqui assim, os 37 graus do corpo da Ana estaria mais ou menos nesse patamar. O que a gente está falando é exatamente da diferença de temperatura. Pequena diferença de temperatura, pequena troca de calor. Muita diferença de temperatura, muita troca de calor. Como nós vimos, o fluxo de calor depende da diferença de temperatura. Então, dá uma olhada na alternativa A, onde ocorre menos transferência de calor entre Ana e o ambiente, é exatamente na região central. Essa daqui que teria que ser marcada como a alternativa correta. A alternativa B de bola também está errada. Então, menos transferência de calor, exatamente porque é nessa região onde você tem a menor diferença de temperatura entre Ana e o ambiente. Então, a alternativa correta, alternativa A.